Bom dia, professoras, professores da Diretoria de Ensino de Capivari. Eu sou a Roberta, PCNP da Educação Especial. Hoje, a ATPC da Educação Especial é voltada para as boas práticas de trabalho. Na ATPC anterior, nós falamos sobre adaptação curricular. E hoje eu quis trazer professoras e seus depoimentos e exemplos do dia a dia do trabalho remoto com os alunos público-alvo da educação especial. O assunto é amplo e há muito para ser falado e aprendido. Sabemos das dificuldades que aumentaram nesse momento, mas sabemos também que muitos de vocês têm se desdobrado e estão fazendo o possível e o impossível para os seus alunos, sejam eles da educação especial ou não. Por isso eu quis trazer essas professoras que têm se destacado com suas aulas. Eu conto com as participações das professoras Marta, Dileise, Graça, Gisele e Virgínia. O meu muito obrigada por aceitarem o meu convite e dividirem conosco as experiências de vocês. Essa TPC é gravada, nós pedimos desculpas por qualquer problema técnico que possa acontecer. Nós, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, temos nos desdobrado para alcançarmos a excelência tecnológica e melhorarmos cada vez mais as transmissões das nossas ATPCs para vocês. Para isso, hoje, eu conto com o apoio técnico da PCNP de Educação Física, a Érica, que prontamente se dispôs a nos ajudar. Muito obrigada, Érica. Pode subir a pauta. Espero que gostem e aproveitem. Estaremos ao vivo no chat na terça, na quarta e na quinta-feira. E contamos com a participação de vocês. Não existe receita pronta para adaptação curricular, porque cada aluno é único. E a adaptação vai depender muito da relação entre professor e aluno. Todas as atividades que são apresentadas aqui, elas foram baseadas no currículo paulista, né? E as professoras estarão apresentando para vocês as habilidades que cada uma delas contemplam. O objetivo hoje, como eu disse, é socializar as boas práticas de adaptação curricular das escolas da Diretoria de Ensino. Estão aí, né, as habilidades que cada disciplina vai contemplar nas suas apresentações. Agora eu apresento a professora Maria Marta. Ela é professora da escola Valdemar Tomazini, aqui de Capivari, e ela vai nos contar uma história. Marta, é com você. Olá, pessoal. Muito bom dia para vocês. Eu quero contar uma história, na verdade, uma linda história de amor. Há muito tempo atrás, muito tempo, quando as pessoas se vestiam assim como eu, existia uma mulher. E essa mulher possuía um lindo colar de moedas. Este colar era muito precioso. Ele tinha muito valor, muito.
e ela estimava muito este colar. Quem sabe, né? Ela teria ganhado por ocasião do seu casamento. Mas a verdade é que ele era de um valor inestimável. Ela tinha tanto apreço por este colar de moedas, tanto apreço, que ela sempre o guardava muito bem guardadinho, para que ninguém tocasse, somente ela. Uma certa vez, como era de costume, ela foi dar uma observada no seu colar para apreciá-lo. Quando ela notou que estava faltando uma moeda, esta mulher ficou desesperada. Desesperada. Aonde poderia estar a moeda tão preciosa? Aonde poderia? Ela não saiu para nenhum lugar, ela não tinha ido para nenhum lugar. Ela falou, eu acredito que eu devo ter perdido na minha própria casa. Sabe o que ela fez? Ela acendeu a lamparina e começou a procurar por toda a casa. Ela procurou por debaixo da mesa, ela procurou por debaixo da cadeira, ela procurou por debaixo do sofá, ela procurou até debaixo do vaso. Ela também procurou debaixo dos tapetes da sua casa. E ela não se deu por vencida, porque ela não encontrava. Ela pegou a vassoura e começou a varrer, porque aquela moeda era muito preciosa, ela não poderia ter se perdido. Ela pegou a vassoura e começou a varrer, 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 até que num canto da casa, lá no cantinho da casa, ela viu algo brilhando. E quando ela chegou até lá, para a alegria dela, era sua moeda perdida. Aquela mulher ficou tão feliz, porque ela pôde recompor novamente a sua moeda no seu colar. E a felicidade dela era tão grande, sabe o que ela fez? Ela convidou todas as amigas dela para um chá. Convidou todas as amigas para este chá, para dizer e para festejar com ela aquele feito. Ela tinha encontrado aquela moeda que ela havia perdido. Ela estava muito feliz e ela fez uma grande festa com as suas amigas. Sabe, gente, quem contou essa história? Quem contou essa história foi Jesus. E ele contou essa história porque ele queria nos ensinar alguma coisa. Essa moeda, muitas vezes, somos nós, que estamos perdidos nas nossas emoções, que estamos perdidos nos nossos sentimentos, nas nossas frustrações, estamos perdidos nas nossas ansiedades, no nosso desamor, na nossa arrogância, na nossa soberba, perdidos em si mesmo. Aquela mulher representa Deus, que não poupou esforço, que não mediu circunstância e saiu em busca desesperada por aquela moeda. Sabe por quê? Porque aquela moeda tinha muito valor e ele queria aquela moeda novamente, juntamente com ele. Sabe por quê? Porque ele nos ama e o prazer dele é ter a nós juntamente com ele. Bom, gente, eu não sou contadora de história. Meu nome é Maria Marta, sou professora de língua portuguesa da Escola Valdemar Tomazini aqui em Capivari. Mas, em tempo em que estamos vivendo, tempo de quarentena, de confinamento, isso faz a gente repensar no nosso trabalho e observar o que nós podemos fazer para alcançar este aluno que está em casa. E foi um desses pensamentos, foi uma dessas ideias, e eu estava trabalhando com eles o gênero literário lírico, e nós tínhamos entrado em poemas, né? E eu não queria trabalhar poema com texto, interpretação, porque já era o hábito, e nós estávamos distantes, já fica algo cansativo.
Aí eu pensei, eu vou trabalhar no áudio com eles. Eu gostaria que eles, então, escolhessem um poema e eu dei um tema. Eu dei o tema amor. Por que eu dei tema amor? Porque nós entramos um pouco em trovadorismo, as cantigas de amor, então eu queria fazer toda essa associação. E aí eu pedi para eles, então, procurarem canções ou poemas de amor e recitar esse poema em áudio, não só poemas, mas canções também. Falei, procurem canções, né, que falem de amor, gravem ela e mandem áudio para o grupo. Eu sabia que eu iria contar com aqueles que dissessem, ah, professora, não, eu tenho vergonha, não quero. Eu também sabia que eu ia contar com aqueles que iriam topar a ideia, e foi o que aconteceu. Muitos me enviaram, foi muito bom, mas para iniciar, olha o que eu fiz. Eu gravei uma música de amor. E um verdadeiro poema, na verdade, a música, porque antigamente realmente as músicas elas eram um poema. Primeiro se escrevia um poema e depois colocava-se a melodia. Hoje é uma questão bem diferente. Mas eu gravei a canção e mandei para o grupo para incentivá-los. Eu falei assim, olha, eu vou então começar. Então eu incentivei eles a fazer. E aí foi muito bom. Recebi áudios. De canções eu recebi apenas 2, mas teve um que até gravou o vídeo cantando, que eu achei que foi muito bom, muito bacana mesmo. Aí, para não parar aí, eu estava assistindo um ATPC, né, o último ATPC de Educação Especial, e aí eu pensei assim, puxa vida, como que eu posso alcançar o meu aluno especial, ouvindo as professoras compartilharem as suas experiências, e eu pensando comigo, poxa, como que eu posso então fazer para alcançar esse meu aluno, porque eu quero alcançá-lo. Conversando com a Rita, que é auxiliar da sala, e ela acompanhou o Davi, primeiro ano do ensino médio, e a Rita é uma excelente auxiliar, ela assim, acompanha muito bem o Davi, ela dá um suporte. E eu falei, Rita, o Davi, como que é? Ele escuta bem áudio, ele se envolve, como que é? Porque eu não conheço o aluno ainda, né? Totalmente. Aí ela disse assim, Marta, não, às vezes eu escuto com ele música no intervalo, coisa e tal. Ó, Rita, eu quero mandar para você um áudio. Primeiro da minha voz, você vai dizer que é a professora que está cantando, para ele lembrar que sou eu. Ela falou, ótimo, Marta, perfeito, envia que eu vou mandar, mas manda dos alunos também. Manda dos alunos, quem são os alunos, porque eu vou mandar tudo em áudio e vou pedir para que façam ele ouvir, fazer associação, que é a turma da escola. Eu falei, ótimo, Rita, perfeito. Mas aí entrou o gênero narrativo. Começou a entrar o gênero narrativo e eu falei assim, meu Deus, eu não vou mandar uma história em áudio para esse aluno, porque eu já tinha trabalhado a audição, mas agora eu queria que ele visse. Eu queria, na verdade, que ele me visse, que ele lembrasse, olha, a professora de português, olha, eu tenho visto essa professora na escola. E aí foi aí que eu tive a ideia, então, falei, vou gravar uma história em vídeo. E gravei a história. A primeira história que veio à minha mente, como o tema era amor, foi essa história. Na verdade, essa história, gente, ela chama-se A Dracma Perdida, né? Mas aí a gente faz uma adaptação. Da mesma maneira que eu fiz uma adaptação para contar para vocês, eu também fiz uma adaptação para contar só para o Davi, porque era especificamente para ele. E deu muito certo. Na verdade, você pode estar pensando assim, mas você escolheu uma história de cunho religioso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, depende muito da sua perspectiva de literatura. Partindo do princípio de que a literatura é artística, é entretenimento e ela é prazerosa para quem se apodera dela, para quem ouve, para quem vê, então está dentro
daquilo que foi pedido para apresentar, né? E deu muito certo. Foi tão bom que a Rita, na verdade, ela abraçou tão bem a causa que ela mandou, né? A gente, na verdade, a gente não sabe totalmente o retorno disso. Porque é uma família um pouco mais fechada, quem faz a ponte é um irmão dele conosco, sabe? Mas eu falei assim, Rita, mesmo assim nós vamos enviar. Porque, na verdade, nós não temos muito, na verdade, o Davi também não tem muitos estímulos externos. São poucos os estímulos dele ou as manifestações dele externas. Mas eu falei, Rita, nós não sabemos o que passa no coraçãozinho dele. Então, tudo que nós podemos enviar para ele ouvir ou para ele ver, nós vamos fazer. E foi assim que eu acabei trabalhando dessa maneira, né? Lembrando também que eu trabalhei dentro de uma habilidade, né? Distinguir marcas próprias de um texto literário, né? Situando dentro de um contexto histórico, social e político. Dentro dessa habilidade, eu pude, então, fazer ele ouvir, né? Uma história tão antiga, mas tão real para os nossos tempos, que é uma história de amor, né? Situei ele a nossa realidade e eu acredito que eu estimulei o prazer também da leitura, da comunicação. É isso, gente. Foi muito boa a minha experiência e eu espero ter compartilhado com vocês o melhor, para que a partir da minha experiência vocês também possam fazer, porque na verdade todos nós somos capazes. Nós temos uma capacidade que foi dada a nós, todos nós temos. É que nós usamos pouco a nossa capacidade. Então, se eu pude transmitir isso para vocês como uma experiência e que vocês possam absorver isso e trabalhar com seus alunos, para mim já foi muito ganho, tá? Eu quero agradecer a oportunidade de apresentar este trabalho e eu quero agradecer a Rita, que abraçou essa causa lindamente, agradecer a Juliana, que é a nossa coordenadora, que nos apoia muito, e a Roberta, que nos fez esse convite para compartilhar este momento com vocês. Muito obrigada por esta oportunidade. Um grande abraço, gente. Marta, nós que agradecemos, foi linda a história, a sua interpretação. Meus parabéns pela iniciativa. Isso mostra como nós, professores, somos capazes de nos reinventarmos, né? Mais ainda do que a gente imagina. E, de repente, a gente se vê um contador de histórias, descobrindo aí até novos talentos. Parabéns, parabéns mesmo. Eu passo a palavra agora para a professora Dileise. A professora Dileise é professora da escola Geni Aprilante, de Rafar, é a minha escola sede, minha escola também do coração, que eu tenho um carinho muito especial. Dileise, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu sou professora Dileise, eu dou aula de Geografia na Escola Geni Aprilante de Rafar. Então, fui convidada para falar um pouquinho da minha experiência com a educação especial, né? Ela começa em 2018, com o primeiro aluno com o professor auxiliar, porque até então a gente já tinha esses alunos com necessidades especiais dentro da sala de aula, mas eles ficavam lá esquecidos, porque a gente não dava conta de trabalhar com a classe e com esse aluno dar uma maior atenção. Então, eu digo que começa em 2018 com o professor auxiliar dentro da sala de aula. Em 2019, eu tinha 2 alunos na mesma classe, com 2 professores auxiliares, o João Pedro, com síndrome de Down, e a Isadora, que eu não me lembro agora falar da síndrome dela. E agora, em 2020, eu tenho o Luiz Gustavo. Ele está no 6º ano
e a necessidade especial dele é física. Ele é cadeirante, ele tem paralisia cerebral, ele tem umas atrofias na mão, né? Ele precisa de cuidador também e outros probleminhas aí. Mas ele é uma criança alegre, ele é ativo, ele interage com a classe, com o professor auxiliar, com o professor da classe, mas que eu percebo que sozinha ia ser muito difícil, né? Bom, quando esses alunos com necessidades especiais passam a ter um professor auxiliar, existe sim, por parte de nós professores, uma resistência. Que esse professor vai estar na classe, que vai assistir a nossa aula. Então, existe sim uma resistência por nós. Depois, vem a questão do preparo dessas atividades. Quem vai preparar? É o professor da classe? É o professor auxiliar que tem que preparar? Então, ficou um tempinho até que as coisas começassem a clarear e cada um soubesse qual era a sua função aí dentro da sala de aula para auxiliar esse aluno com necessidade especial. Pensando tudo isso, né, você vai passar a pensar nas atividades, que elas terão que ser adaptadas para esse aluno, do mesmo jeito que a classe vai ter um conteúdo que vai ter que contemplar uma habilidade, esse aluno com necessidades especiais também vai ter que contemplar uma habilidade. Ele também vai ter que seguir um conteúdo. Então, toda atividade que eu preparo para a classe, se for um texto, uma síntese, que eu vou iniciar um conteúdo, para esse aluno vai ter que ser reduzido esse texto, essa síntese. Eu tenho que ver se ele já é alfabetizado, eu tenho que ver se ele precisa de letra de forma, se essas letras têm que ser grande. Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Se for uma interpretação de texto e você der 10 atividades, para esse aluno com necessidade especial, você vai trabalhar com 3, 4 questões. Porque o que acontece? Ele não vai conseguir fazer essas questões, tá? Ele não vai conseguir fazer 10 questões, então ele vai fazer 3 questões, e tem aula que ele pode acabar essas 3 questões e sobrar tempo, e tem aula que ele não vai conseguir terminar essas 3 questões. Bom, só que agora nós temos um outro obstáculo a vencer, que é o ensino à distância. Então, esse aluno, ele está lá na casa dele, sem o professor auxiliar, sem eu como professora para poder auxiliá-lo. Então, o que eu pensei? Como que eu vou trabalhar essas atividades com ele? Eu pensei, primeira coisa, que tem que ser uma atividade que auxilie a família. Que essa família, quem está lá para ajudá-lo, possa entender essa atividade, facilite para ele, para que ele possa fazer. Ele tem uma mãe muito presente, essa mãe, ela leva em todas as atividades que ele precisa, ela vai buscar as atividades na escola. A professora auxiliar do Luiz é a Vânia, ela é muito presente também, ela está sempre em contato com ele pelo telefone, pelo WhatsApp, ela faz ligação por vídeo, ela manda as aulas que ele tem que assistir, e quando ele não está fazendo alguma coisa, alguma atividade, ela também continua trabalhando a alfabetização com ele. Agora eu tenho algumas atividades que eu trabalhei essas semanas com ele, que são as seguintes. Pode passar a atividade. Essa primeira atividade que tem, ela é uma atividade de orientação
ela tem como habilidade identificar os pontos cardeais e colaterais e aplicar técnicas de orientação. Então, eu trabalhei um textinho com ele, eu trabalhei a imagem, como se orienta pelo sol, pela lua, o uso da bússola. Por quê? Porque a mãe ela tem que entender para ela conseguir ajudá-lo. Então, é uma atividade que, se ele conseguir identificar os pontos cardeais, já está ótimo. E que também é uma atividade que ele tem que entender que já existia meios de orientação antigamente, e que hoje nós temos outros meios de orientação, com outras tecnologias. Pode passar a atividade para outra. Essa é uma outra atividade também de orientação, que ele vai precisar do texto para poder fazer, ele vai precisar da imagem para poder resolver. São respostas curtas, não adianta você colocar uma questão que ele tenha que responder 2 linhas, que ele não vai conseguir responder, mesmo porque o Luiz, ele ainda estava sendo alfabetizado, então tem que ser uma palavrinha. Pode passar. Essa é uma outra atividade que eu trabalhei com ele. Eu trabalhei a cartografia. A habilidade é reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem para representar fenômenos nas escalas local, regional e global. Então, também tinha um texto curtinho para entender a cartografia antiga. Aí tem algumas questões de assinalar nessa atividade. E trabalhei com mapas antigos, para ele entender que na antiguidade já se produzia esses mapas de formas precárias, né, com desenhos, e que hoje esses mapas são feitos, com outra tecnologia. Então, ele tem que entender a diferença do que é um mapa antigo e do que é um mapa atual. Também com respostas curtas, para que ele desenvolva essas atividades. E que, assim, no que eu pensei foi que a mãe que auxilia nessa hora, né, nesse estudo à distância, ela também tem que entender essa atividade para poder passar. Ela devolve essas atividades na escola e, pelo que eu tenho visto, corrigido, vou buscar, ele tem feito, ele está tendo, sim, um avanço. Como a professora auxiliar falou, ele está tendo, sim, um avanço, né, nesse estudo à distância. Aqui também tem 2 mapas antigos para ele entender como que eram feitos esses mapas. Então, o que eu posso dizer? Não é fácil trabalhar com o aluno com necessidades especiais, cada um tem as suas características. É como se a gente tivesse uma outra classe para preparar a aula, dá trabalho, você tem que pensar, mas vale a pena, porque depois que você vê o seu aluno lendo, você vê o mínimo de avanço que ele tem, é muito valioso. Então, é isso que eu tinha para dizer. Agradeço o convite. Obrigado a todos. Dileise, nós que agradecemos a sua participação e eu sei o quanto você se preocupa, né, na montagem das suas aulas. Eu trabalhei com você e eu sempre vi a sua preocupação em fazer o melhor para esses alunos, público-alvo da educação especial. Eu quero agradecer a sua participação aqui e o seu empenho em cada vez melhorar mais com esses alunos. Nesse momento eu quero passar a palavra para a professora Graça, a Maria das Graças, que é conhecida como Graça. Ela é da Escola Sueli, lá de Indaiatuba, da Escola
participei e a palavra é sua, Graça. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Graça, lá da Escola Sueli, de Indaiatuba, sou professora de língua inglesa, e para mim é bastante complicado criar atividades, né, para um aluno DI na língua inglesa, né? Porque se o professor de língua portuguesa já encontra vários obstáculos, imagine eu fazer uma adaptação do currículo das habilidades em língua inglesa, né? Eu quero dizer, né, em primeiro lugar, que eu estou muito feliz, fiquei muito feliz pelo convite de poder compartilhar aí com vocês essa minha experiência, né? É um desafio muito grande que eu tive que contar com a colaboração dos pais, ou melhor, da mãe, porque eles não possuem meios tecnológicos, somente um celular para fazer todas as atividades de todos os professores. E esse meu aluno, essa deficiência intelectual dele, ela não é tão severa, né? Mas ele perde muito rápido o foco, né? Como vocês vão até verificar aí nas respostas que ele colocou. No primeiro momento, quando eu conheci esse meu aluno, eu criei laços com ele, para que ele pudesse confiar em mim, conversar comigo sobre as suas dificuldades, porque muitas vezes a gente encontra, esse é um dos obstáculos, né? O não falar. Quando o aluno não fala com você, quando ele não se abre com você, você não tem como ajudá-lo, né? Então, eu consegui criar esse laço. Ele fala comigo praticamente o dia todo pelo celular, tanto ele quanto a família. E eu acho muito bacana, sabe? Quando a gente cria esse laço, a gente começa a fazer parte dessa outra família, a gente começa a ver, assim, vários problemas que esses pais passam também, né, com relação à educação desse filho. E quando a gente recebe um agradecimento por toda a nossa preocupação, por tudo que a gente faz por esse aluno, a gente ganha o dia, gente. É muito gratificante tudo isso, tá? As atividades que eu passo para esse meu aluno são atividades curtas de todo o trabalho que eu faço em sala de aula. Eu vou dizer para vocês que eu não faço atividades específicas para ele. Por quê? As atividades que eu trabalho com esse aluno, eu também trabalho com os outros alunos, porque eu quero que todos eles interajam juntos. Eu apenas vou aumentando o grau de dificuldade. Eu comecei essa atividade falando sobre o Simple Past, passado simples, né? Eu dei uma aula, expliquei toda a formação dos verbos, trabalhei algumas palavras que já existem nesse texto e construí esse texto com verbos no passado. Então, ele teria que analisar, reconhecer o uso do Simple Past em um texto. E aí, a atividade para ele seria que ele colocasse nessa grade daquele texto os verbos que estão no passado, né? Tem a respostinha dele para mostrar. Essa atividade, ela tem uma sequência no texto, mas como ele perde muito rápido o foco, né? Ele fez a leitura do texto, mas ele não colocou os verbos na mesma ordem em que eles aparecem, mas já é um avanço, né? Depois eu trabalhei com eles uma cruzadinha, onde eu coloco o verbo no infinitivo, coloco a tradução do verbo e ele teria que montar a cruzadinha, colocando esse verbo, passando esse verbo para o passado, ok?
E aí depois eu trabalhei notícia, olha aí, ó. Quando eu trabalhei a notícia, como ele perde muito rápido a atenção, a questão número 2, ele acertou. A questão número 3, ele também acertou, né? Então, ele consegue saber o gênero notícia, quais são as características do gênero notícia, o que deve ter, o que deve conter uma lead de uma notícia. Mas a questão número 1 desse mesmo exercício, ele errou, porque ele não, ele perdeu o foco no momento. Eu acho que quando ele fez a primeira atividade do passado simples, ele se sentiu cansado. Então, quando ele foi para a primeira questão, eu acho que eu estou cansado. Eu estou dizendo isso para vocês, porque essas atividades eu trabalho junto com ele, né? Porque como ele não tem um computador, eu abro uma chamada de WhatsApp com ele, viro o meu celular para o meu computador e ele vai fazendo. É muito bacana isso, essa interação que eu tenho junto com esse meu aluno. Gente, é isso que eu tinha que falar para vocês, é essa minha experiência que eu tenho. Agradeço pela participação. Muito obrigada. Graça, nós que agradecemos, e você mostrou que, mesmo com as dificuldades, com as limitações do aluno, mesmo com pouco recurso tecnológico, é possível ensinar, é possível ver a aprendizagem desses alunos, né? Meus parabéns e, novamente, muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a professora Gisele. A professora Gisele é professora de Educação Física da Escola José de Campos. Gisele, a palavra é sua. Gisele, o seu áudio está fechado. Oi, bom dia. Agora dá para escutar? Sou a professora Gisele, da Escola José de Campos, tá? Agradecer o convite de poder participar, né, compartilhar minhas experiências com vocês. No caso, eu tenho 2 alunos autistas, que eu vou contar um pouquinho da minha experiência com esses 2 alunos. O primeiro deles é o aluno Samuel, ele está no 7º ano, e aí eu resolvi trazer uma atividade que foi realizada ainda na prática, né, em março, referente ao primeiro bimestre, antes da pandemia, e uma atividade já uma atividade remota, né? A primeira atividade, então, é da unidade temática, jogos e brincadeiras. O objeto de conhecimento são os jogos eletrônicos, e a habilidade que eu trabalhei com eles, no caso, nessa aula, foi identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias. A proposta com os alunos foi que eles pesquisassem, né, fizessem um trabalho resgatando jogos eletrônicos, podia ser jogos antigos, mais modernos, eles tinham que pesquisar sobre esses jogos e trazer o jogo para dentro da quadra. Então, realizar esse jogo no nosso espaço, na nossa quadra, com os materiais que nós temos na educação física. No caso do Samuel, ele até chegou a apresentar o trabalho dele, junto com o grupo. Então, ele, né, falou a parte dele, eles apresentaram, só não deu tempo de fazer na prática. Essa atividade que eu vou mostrar agora, que é o Pac-Man, foi realizada por um outro grupo, né, que nem todos deu tempo de apresentar. Então, aí no caso desse vídeo, eles fizeram um Pac-Man, que seria como se fosse um pega-pega em cima da linha. Então, todo mundo só pode andar em cima da linha. No caso aí no vídeo, a pegadora é a menina que está de blusa preta,
e ela vai né, andando pela linha, ela tenta pegar todo mundo, e tem um momento que ela vai tentar pegar o Samuel, que é esse aluno. Ele participa bastante das aulas práticas, ele tem dificuldade em entender alguns comandos, né? Por exemplo, né, no exemplo dessa atividade, ele entendeu que ele deveria andar em cima da linha. Só que o momento que ele era pego, que ele tinha que abaixar, eu já tinha que intervir, fazer uma intervenção, pedir para que ele sentasse, abaixasse. Então, assim, ele é muito participativo, só que em alguns momentos precisa muito da intervenção, né? Tanto minha, os colegas ajudam demais, a professora auxiliar, a Débora, ajuda muito também durante as atividades. E sempre depois dessas aulas eu costumo fazer uma avaliação oral com eles, né? Perguntar o que eles acharam, se eles gostaram da atividade. E normalmente ele fala que ele gosta, ele gosta bastante de participar. Pode passar para o próximo. Aí, no caso, eu já trouxe uma atividade já remota, né? Referente agora ao nosso segundo bimestre, que eu estou trabalhando mais essa parte escrita com eles, né? Então, eu faço atividades diferenciadas. No caso dessa é da unidade temática dança, eu estava trabalhando com hip hop. O objetivo das aulas é diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a elas por diferentes grupos sociais. Então, no caso dele, o primeiro eu coloquei um caça-palavra, que ele gosta, ele consegue realizar sozinho. Então, tem o caça-palavra. Na segunda atividade, pode passar, por favor. Na segunda, eu trabalho muito com imagem, de preferência imagem bem colorida, que chama atenção, que fica mais fácil deles identificarem. Então, eu fiz com que, eu coloquei várias imagens e ele tinha que circular as imagens que estavam relacionadas com o hip hop. Na terceira questão, era para escrever o que ele sabe sobre o hip hop, né, se ele fez uma pesquisa. E quando ele me devolveu essa atividade, ele escreveu que era uma dança de rua, então que ele entendeu o que eu estava querendo com esse conteúdo. E na última questão eu pedi que ele fizesse um desenho relacionado, ou colasse uma imagem, porque o Samuel ele tem um pouco de dificuldade, assim, ele não se dá muito bem com desenho. Mas mesmo assim na atividade também, quando voltou, ele fez um desenho super bonitinho, desenhou um menininho, uma caixinha de som. E em relação à parte prática, né, junto com o apoio da Débora, que tem me ajudado muito, que é a professora auxiliar, né, inclusive as atividades, quando eu preparo, eu mando para ela, pergunta, porque é o primeiro ano que eu estou trabalhando com o Samuel, então ainda não deu tempo de conhecer muito, né, então eu faço muita troca com ela. Gisele, Oi. O vídeo, infelizmente, ele não rodou. Eu percebi. Eu vou tentar voltar aqui e a gente vai tentar passar ele. Pode ser? Okay. Pode sim. Ó, vamos lá, tomara que dê certo. Só um instantinho. E aí, se você quiser explicar, quer ver? Vamos ver se vai dar certo. Enquanto isso, eu vou falando, né? Ele chegou a fazer uma atividade do Centro de Mídias. Ele gravou um vídeo, né? A professora auxiliar me encaminhou dele realizando a prática de uma das aulas lá. Então, eu fiquei muito feliz, né? Porque ele gosta bastante de participar. Ele está sentindo falta. Rodando. Aqui tá parado. Tá? Vamos lá. Eu acho que não está dando certo. Os vídeos são complicados, que muitas vezes trava. Vamos lá, vamos tentar de novo. Está indo? Não, tá parado. Então acho que não vai dar certo. Infelizmente. Pena. Mas vamos lá. Vamos pro próximo. Vamos continuar aí. Sim. Vamos. No caso, Você estava aqui, eu continuo?
Não, pode deixar aí mesmo, eu já vou falar da próxima aluna. Tá joia. Obrigada. E aí um outro caso que eu tenho no 8º ano, que também é uma aluna autista, né? A Isabela. A Isabela eu já tinha trabalhado com ela no 6º ano, fui professora dela, e esse ano eu voltei, então a Isabela eu já conheço um pouquinho mais. Aí também tem um exemplo de atividade, né, antes da pandemia, nas aulas práticas, que era no primeiro bimestre, que eu trabalhei esporte. Objeto de conhecimento foi o esporte de rede-parede, esporte de campo e taco. E a habilidade era identificar os elementos técnicos ou táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias do esporte, rede, parede, campo e taco. Lembrando, né, que na educação física, hoje em dia, ela tem uma perspectiva mais cultural, né, diferente de como ela era antigamente. E no caso dessas habilidades, tanto o Samuel quanto a Isabelle, nem sempre a gente consegue trabalhar a habilidade por completo com eles, né? Então, a gente tenta contemplar o máximo que a gente consegue. E nesse caso, a atividade foi o Bretz, né? Estava trabalhando taco com eles. Aí tem o vídeo, né? A Isabelle é de preto, não sei se esse vai rodar, tá parado. Mas a Isabelle, ela já não é tão participativa, ela tá chegando num momento, assim, no 6º ano ela era um pouquinho mais, agora ela já tem dificuldade com atividades que tem muito contato físico, ela já não quer participar, ela fica meio receosa. O que ajuda bastante são as colegas, então ela tem esse grupo de amigas que ajuda bastante, ela gosta muito de fazer quando é com essas colegas. E aqui tem um exemplo de atividade remota, tá? Que já é referente ao 2º bimestre, onde a unidade temática era luta, estava trabalhando lutas do mundo, a habilidade experimentar e conhecer movimentos pertinentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Então, para ela também, eu preparei um caça-palavra, né, com algumas lutas aí do mundo, para ela achar, ela também gosta, ela faz o caça-palavra. Pode passar. Aí na questão 2 também era para circular, né? O desenho, eu trabalho muito com figuras com ela, circular a imagem, né? Referente ao judô, aí eu já especifiquei uma luta. E a terceira era para escrever o que ela sabe sobre o judô, então ela escreveu para mim que é uma luta japonesa, né? Na resposta ela devolveu. E a 4 para ela fazer um desenho. E diferente do Samuel, a Isabelle já se dá muito bem com o desenho. Ela gosta bastante de desenhar. Inclusive, ano passado na escola foi feito uma exposição com todos os desenhos que ela fez, né? Realizou durante as aulas. Então, ficou bem bonito e ela gosta bastante. E no caso também essa atividade eu conto muito com a participação da professora auxiliar, que é a Aline, então eu sempre estou em contato com ela, mando para ela para ver o que ela acha, se vai, né, se a Isabelle vai conseguir fazer, se está muito difícil, então ela vai me ajudando. E até no começo da pandemia, ela entrou em contato comigo, né, a Aline, professora auxiliar, e falou que a Isabelle estava tendo muita dificuldade com essa mudança de rotina, né, ela estava com saudade da escola, ela queria ir para a escola. Eu até cheguei a gravar um vídeo para ela, né, tentando entrar em contato, assim, se aproximar mais de um alongamento para ver se ela fazia em casa. Então, é o que a gente vai tentando, né, nesse novo estudo agora do momento. Eu agradeço a participação, obrigada pelo convite, Érica, Roberta, muito obrigada, espero ter ajudado. Nós que agradecemos, Gisele, a sua contribuição. Eu sei que a maioria dos alunos gostam das aulas de educação física, né? Eles não faltam, eles não perdem o dia que tem aula de educação física. E nós sabemos que o componente curricular de educação física, ele traz a oportunidade, né, para os alunos da educação especial se enturmarem, se socializarem melhor. Parabéns pelo seu trabalho e, mais uma vez, o nosso muito obrigada.
Agora eu passo a palavra para a professora Virgínia. A professora Virgínia é professora de matemática da Escola Nusseata e ela vai dividir conosco a sua experiência em trabalhar com os alunos da educação especial. Virgínia, eu passo a palavra para você. Obrigada, Roberta. Bom dia a todos. Meu nome é Virgínia. Eu sou professora de matemática da Escola Nusseata Leonilda Virginelli Prado, de Indaiatuba. E eu vou falar um pouquinho de uma aluna específica que nós recebemos esse ano. E nós temos outros alunos especiais também. No início de fevereiro, eu recebi a aluna Letícia, diagnosticada com espectro do autismo infantil e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela chegou para nós no meio de fevereiro para o 7º ano E. Nessa mesma sala eu já tinha o João Vitor com dislexia e o João Alves com bipolaridade. Fui orientada pela coordenação a fazer atividades adaptadas com acesso ao currículo paulista. E num primeiro momento eu devo confessar para vocês que eu fiquei preocupada, assustada, porque eu nunca tinha lidado com uma situação assim. 3 especiais da mesma sala e a Letícia, pelo problema dela, ela tinha que ter uma professora auxiliar junto com ela na sala e uma cuidadora caso ela precisasse ir ao banheiro. E isso para mim foi uma surpresa. Eu fiquei num primeiro momento sem saber como lidar com ela. E aí o que eu fiz? De tanto ficar intrigada, eu comecei a pesquisar na internet qual seria o problema real dela e como eu poderia tratar. Eu tinha que saber exatamente do que se tratava a doença dela, a especialidade dela, desculpa, não a doença, porque não é uma doença, para poder entender e adaptar as atividades. E aí eu comecei a pesquisar na internet. Uma das coisas que eu percebi muito foi no sentido de como ela era. A Letícia é uma garota extremamente carinhosa. Então, você chega perto dela, ela quer pegar suas mãos, ela quer te abraçar, ela quer te agarrar. E eu gosto de tratar os alunos assim. E com muito amor. Oi. Virgínia, desculpa interromper, mas eu não sei se a sua câmera está aberta. Está aberta, eu estou me vendo. Ah, então tá bom, tá jóia. Obrigada. E aí, com muito amor e carinho, eu consegui chegar até a Letícia. Os outros alunos da sala, no caso do João Alves e do João Vitor, eu já conhecia dos anos anteriores. Então, para eles, eu já tinha as atividades adaptadas para ele. No caso da dislexia, eu fazia atividades especificamente para alunos com dislexia. E no caso do João Alves, como ele era bipolar, a única diferença dele era no modo como eu devia tratá-lo. E isso eu também pesquisei na internet. Por quê? Porque eu precisava lidar com os 3 ao mesmo tempo e com mais 35 alunos. Interagir com ela me fez ganhar sua confiança e o espaço para que eu pudesse trabalhar com ela. A professora auxiliar me ajudou muito, mas me intrigava só a professora ficar explicando para ela. E aí foi que me deu a ideia, não, eu preciso mudar. E aí eu comecei, então, a montar algumas atividades. Pode pôr a primeira atividade para mim, por favor, né? Então, eu comecei a trabalhar a habilidade de comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los à ponte reta, que no caso é um outro exercício que eu tinha dado, numérica, utilizar em situações que envolviam adição e subtração. Então, nesse contexto, o que ela fazia? Eu dava as atividades para ela, ela resolvia, junto com a professora auxiliar, ela contava nos dedos da mão e dos pés, por sinal. Só que aí eu queria que ela fizesse na lousa, e ela adora escrever na lousa. Então, além das atividades que ela fazia nas folhas que eu entregava,
ela também fazia na lousa. Então, eu fazia toda a correção com os alunos e, quando chegava na parte dela, eu também fazia a correção dela do mesmo jeito. Bom, pode mostrar mais algumas atividades, Érica? Porque essas atividades são algumas que eu montava e ela fazia. Eu ganhei tanta confiança dela que, numa primeira atividade, se vocês notarem aqui, ela tinha uma letra que eu não conseguia entender. E eu brincava com ela assim: Letícia, eu não estou lendo, eu não consigo ler. Por favor, meu amor, escreve com que eu consiga entender. E aí ela fazia, copiava e melhorava a letra. Nessa outra atividade, vocês podem ver que a letra está um pouquinho melhor, os números principalmente. E o tempo foi passando e eu fui conseguindo entender o que acontecia, tanto com ela quanto com o João Alves e o João Vitor. Bom, com a pandemia, a coisa mudou, porque alguns alunos, eu já comecei a fazer um grupo de WhatsApp, e ela entrou nesse grupo de WhatsApp, o João Alves entrou, o João Vitor entrou, só que aí eu fiquei perdida porque eu falei, como que eu vou alcançá-los? Fui conversar com a minha coordenadora, a Ângela, eu falo que a Ângela é meu anjo da guarda, e aí ela me ajudou a montar algumas tarefas. Para o João, que tem problema de dislexia, nós montamos uma atividade direta e ele foi pegar na escola, porque para ele visualizar pela internet ou pelo WhatsApp era muito difícil. Para o João, que tem bipolaridade, esse já ele conseguia participar, mas não com a turma. Então, ele até assiste às aulas, mas aí ele faz a lição e manda no privado. E a Letícia, nós mandamos, então, toda uma atividade elaborada para ela. Então, no caso da Letícia, agora a mãe dela passou a ser a professora auxiliar, é uma mãe participativa, é uma mãe maravilhosa, é uma mãe companheira, ajuda a Letícia em todas as tarefas. Essa mãe é algo assim que é um anjo, além de uma mãe. Eu procuro desenvolver nos alunos toda a sua integralidade. E com a Letícia não é diferente. Então, eu procuro estimular trabalhos, eu procuro estimular e trabalhar as competências socioemocionais, como empatia, tomada de decisões, frustrações, entre tantas. E eu trabalho com eles no geral. Pode passar mais as outras atividades, por favor. Então, se vocês notarem, eu trabalho sempre as habilidades M101, A2, que é números inteiros, operações com números inteiros, problemas. Pode continuar passando. Então, a gente trabalha probleminhas, trabalha toda uma questão de matemática em relação aos números inteiros. E ela resolvia essas atividades. Antes, ela me mandava, então, por Zap. Quando eu comecei, depois de uns 15 dias, 20 dias, eu comecei a fazer as aulas pelo Meet. Os alunos começaram a entrar nas aulas e, para minha surpresa, pode passar a foto. Além dela me entregar as atividades pelo privado, ela me mandava as fotos, né? Então, essas são as atividades que nós fizemos, e ela fazia, e quem ajudava muito ela era a mãe dela, né? Então, a gente mandava as atividades, eu atendia ela por WhatsApp, chamava ela no vídeo de WhatsApp para conversar com ela, e quando eu montei a sala no Meet, no Google Meet, para minha surpresa, ela entrou também. Aqui mais alguma coisa. Essa atividade aqui, essas fotos, na realidade, são do começo. Vocês podem reparar que a letra dela era entendível. E foi aí que eu comecei a pedir para que ela melhorasse. Tá? Então, essas foram as primeiras atividades, na realidade, que ela fazia para que a gente entendia. E ela não conseguia resolver muito divisão, ela não conseguia entender o que ela estava fazendo. Pode continuar.
E aí, para minha surpresa, num dia, dando aula, eu montei a sala de Meet com os meus alunos e ela estava lá. A Letícia, essa lindeza aqui, onde eu estou circulando, né? E ela já entrou com toda a alegria dela, falando que estava morrendo de saudade, que queria voltar, que estava com saudade dos amigos. E foi uma surpresa muito grande para mim, porque ela se adaptou tão bem, que hoje ela assiste às aulas, ela participa das aulas. Eu tenho uma lousa aqui comigo, então, no caso dela, eu passo os exercícios, a mãe acaba copiando, ou eu mando as atividades via WhatsApp, ou ela vai buscar as atividades na escola. Só que enquanto eu estou dando aula para o pessoal, ela continua fazendo as atividades que eu enviei. E aí, quando está pronta, ela fala assim para mim: posso falar, rainha da matemática? Eu, pode. E aí ela me mostra, então, agora, todas as tarefas que ela faz pelo Meet. A situação está difícil para todos, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E a Letícia, ela, assim como os outros alunos, demonstram que eles são mais fortes do que nós podemos imaginar. Esse aluno que vocês veem aqui com o J, esse é o João Alves, que tem bipolaridade. Então, ele assiste às aulas, mas ele não aparece. O oposto da Letícia, que adora estar sempre presente. Eu falo que esse ano eu ganhei 3 presentes, 3 diamantes. E eu estou lapidando esses diamantes. Eu falo para a mãe dela, eu falo para a Ângela que eu agradeço ter recebido esses presentes, porque o que eu aprendi esse ano com essa pandemia, gente, aprendi a mexer no Meet, aprendi a mexer no computador, aprendi 1000 coisas e aprendi que o amor é a única coisa que pode fazer com que nós nos aproximemos deles, tanto da Letícia quanto do resto dos outros alunos da sala. Tenham medo, tenham pavor, tenham dúvidas, tenham raiva, por às vezes não conseguir fazer as coisas, mas tenham principalmente amor e garra. Se agarrem e não acreditar que vai passar, se agarrem e não acreditar que você é capaz e que eles são muito mais capazes do que nós imaginamos. Esse ano eu ganhei meu presente. Eu falei que trabalhar com a Letícia e ver a Letícia ou o João participando e crescendo é uma coisa assim que eu não consigo expor a felicidade, não dá. Eu não consigo demonstrar aquilo que eu sinto, porque é uma sensação tão boa, que é um aprendizado tão lindo e tão bom, que eu acho que, mesmo com toda essa loucura da pandemia, eu agradeço muito a Deus por tudo que eu aprendi. Eu agradeço a Roberta, eu agradeço a Érica por terem me convidado, agradeço a Deus por estar aqui e a todos vocês que estão assistindo. Muito obrigada. Virgínia, nós que agradecemos, é emocionante te ouvir você contar sobre os laços que você cria com seus alunos. Você prontamente aceitou meu convite e seu testemunho nos emocionou. Eu conheci a Letícia na avaliação que nós da equipe especial fazemos, né, da equipe da educação especial faz, e ela foi muito comunicativa. Quando ela viu a Tieco, que na época era a supervisora da educação especial, a Tieco é japonesa, ela já começou a fazer aquele cumprimento oriental, abaixava a cabeça,
e começou a falar de karatê, falou que assistia karatê, que gostava de karatê, que ela tinha um gatinho que fazia assim com a mão, né? E o interessante é que ela associou, né, a Tieco às coisas orientais. Olha só como ela é assim inteligente, né? Percebe as coisas. É muito interessante ouvir a Letícia e deve ser muito prazeroso conviver com ela também. Nossa, muito obrigada, Virgínia, pelo seu testemunho. E eu agradeço, né, mais uma vez a participação dessas professoras que enriqueceram essa ATPC com seus testemunhos, e eu me despeço com o mesmo provérbio que foi apresentado lá no comecinho do vídeo. É um provérbio africano que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos equipe. Precisamos trabalhar em equipe. Por isso eu quis trazer para essa TPC exemplos reais que acontecem nas nossas escolas. Entendam que, embora existam coisas pouco definidas, coisas ainda que abram brechas para muitos entendimentos diferentes e que existem muitas dificuldades, nós estamos caminhando dentro da educação especial. E é interesse para todos nós que esses alunos evoluam. É interesse da escola, é interesse do sistema de educação, é interesse da família. E nós precisamos trabalhar juntos para isso acontecer. Busquem informações com seus coordenadores sobre seus alunos, documentações médicas que existem na escola e, se possível, conversem com as famílias dos alunos. Porque quanto mais nos informamos, melhor nós nos instrumentamos para trabalharmos com essas crianças e vê-las voarem cada vez mais alto. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção. Muito obrigada pela sua paciência. Eu espero a participação de vocês no chat. O assunto é longo, não está fechado, mas eu espero que tenha sido útil. E me coloco à disposição de vocês. Tchau e até a próxima ATPC. Eu fico acompanhando ela lá, na dona de pedaço lá, Aí eu fico meu Deus! Para com aquilo!
exatamente, tipo, você... Parecia que tinha sabe? Pra você que tá bolsa, Colocado lá, não é dinheiro, é igual.